E prejuízo no caixa do Vasco, ele impacta de uma forma totalmente diferente do que no caixa do Flamengo. Tá batendo na cabeça, né? O Vasco tá meio de picuinha em relação ao Flamengo, questão de que o Maracanã é do Flamengo, não sei o que e tudo mais. Só que assim, eles podem acabar se prejudicando financeiramente também com essa decisão. O Veguete não tá conformado ainda com a derrota do Vasco no Carioca, né? De novo, né? O Veguete aí reclamando, mimimi pra lá, mimimi pra cá. Quem reclama é mimizento. Fala comigo, seus mitos, nação! No vídeo de hoje tem dois palmeirenses que simplesmente jantaram o Vasco em favor do Flamengo. Tem o Neto lá do Pinapor que jantou o Vasco na questão do estádio. Cara, o Vasco fez um auê que eu vou falar pra vocês. E agora nunca joga o Flamengo no Maracanã, velho. E também tem lá o Tadeu, também lá do Deixa o Palmeirense Falar, que jantou o Veguete também. Cara, é uma choradeira, é um mimimi, igual ele falou aí, cara. Eu vou falar pra vocês. Enfim, o vídeo está simplesmente fantástico. Fica comigo aí até o final, ok? Os créditos de cada canal para achar o vídeo mais dinâmico. Vou deixar no início de cada vídeo. O link de cada canal está na própria descrição do vídeo. Um abraço aí já lá pro Neto, Pinapor e também lá pro Tadeu do Deixa o Palmeirense Falar, ok? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilha pra geral. Vídeo finalzinho da tarde de domingo, não tem futebol em si, então o alcance tende a ser menor contra com o engajamento e com o apoio de vocês, ok, nação? Bora pro conteúdo, vamos lá. O Vasco já anunciou que o jogo contra a equipe do Flamengo vai ser realizado em outro estádio. Mais uma vez, o Vasco toma a decisão de tirar o jogo do Maracanã. O desejo deles é enviar o jogo para São Januário, mas por questões ali das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro, talvez não vai ser possível realizar o jogo em São Januário. Então, já que não vai ser possível realizar o jogo em São Januário, eles estão vendo de realizar o jogo lá no Newton Santos ou até mesmo em algum outro lugar. Mas o jogo não será no Maracanã. Lembrando, pessoal, que o Vasco, eles já meio que assim se deram mal com essa decisão uma vez, quando escolheram jogar no Newton Santos e deu um público ali de pouco mais de 10 mil pessoas, trazendo um prejuízo operacional para o Vasco e também para a equipe do Flamengo. Só que a equipe do Flamengo ainda é uma equipe que, financeiramente, está muito organizada. Então, querendo ou não um prejuízo operacional num jogo de futebol, ainda para os caras é, entre aspas, aceitável. Óbvio que prejuízo nunca é aceitável, mas vocês entenderam. Sequência da decisão do Vasco, que era o mandante. Então, se o Vasco tomar essa decisão novamente, pode mais uma vez ter prejuízo. E prejuízo no caixa do Vasco, ele impacta de uma forma totalmente diferente do que no caixa do Flamengo. Sob esse ponto de vista, eu acho que o Vasco ele tinha que ser um pouco mais inteligente, a própria gestão vascaína, e entender assim que tipo, pô, a gente já teve prejuízo num jogo que era eliminatório ali de uma competição, que foi o jogo lá do Campeonato Carioca. Já tivemos um público extremamente baixo e um prejuízo operacional. Por que agora a gente não muda a estratégia, coloca num estádio de mais fácil acesso e tenta ver se a torcida vascaína comparece em maior número ali dentro para trazer de repente um lucro ou pelo menos ficar no 0 a 0, né? Não ter prejuízo. Não tem lucro, mas também não tem prejuízo. O Vasco tá batendo a cabeça, né? O Vasco tá meio de picuinha em relação ao Flamengo, questão de que o Maracanã é do Flamengo, não sei o que e tudo mais. Só que assim, eles podem acabar se prejudicando financeiramente também com essa decisão. Então eu acho que os dirigentes tinham que rever a situação, levar esse jogo pro Maracanã mesmo, para ver como que vai ser. Será que a torcida do Vasco vai comparecer se for no Maracanã? Isso não é efetivamente uma garantia, mas pode melhorar sobre questões ali de acessibilidade. E outra coisa, como o mando de campo é deles, eles podem negociar também ali com o Flamengo uma fatia desse mando, ceder uma fatia desse mando por um valor. Eles podem fazer algumas coisas, galera, porque assim, hoje não tem financeiramente como o Vasco medir forças com equipes financeiramente melhores, sabe assim? Porque hoje não tem como o Vasco ficar medindo força no sentido financeiro, no teor financeiro. Então poderia negociar a questão do mando de campo para poder ter pelo menos ali um lucro operacional ou sair no 0 a 0 sem prejuízo. Senão no final o que vai acontecer? Os dois vão ter prejuízo, enfim, ninguém ganha nessa história. Mas isso daí é uma decisão dos dirigentes lá do Vasco. Vamos ver como vai ficar. A gente já começa a surgir. Bem-vindos a mais um vídeo, continuando falando de futebol aqui. E bem rápido aqui, o
Veguete não está conformado ainda com a derrota do Vasco no Carioca, né? Tá no lance aqui, no lance.com.br. Você pode conferir lá depois, para não falar que eu tô mentindo, né? Cara, tá no lance que acabou o campeonato Carioca, o Flamengo campeão, muito campeão, né? Invicto, praticamente invicto. Mas aí, cara, o Veguete não se conforma, falou que o Flamengo foi ajudado pela arbitragem, disse que o Wesley deveria ter sido expulso no primeiro jogo, e que se o Wesley tivesse sido expulso, poderia ter mudado a história do outro jogo, aquela conversa toda, né, cara? O gol do Bruno Henrique, ele reclamou que estava impedimento, né? Daí, claro, né, com isso o jogo teria mudado, né? Acontece, né, cara? O mimimi sempre é este, né? Agora pergunto eu, aí que eu sempre falo, jogador reclama, torcida reclama de arbitragem, cadê a união dos clubes para ir lá cobrar uma arbitragem profissional nas competições aqui no Brasil, na Sul-Americana também, tanto no Brasil quanto na Sul-América inteira, né? Não tem, cara, não vejo isso. Esses dias fizeram reunião aí, ficaram falando de verba, de grana, não sei do que. Vê se falaram em arbitragem, de profissionalizar os árbitros. Não falaram. Então, tá tudo bem, tá tudo ok. Não adianta soltar notinha depois, reclamando, ou a gente ficar brigando aqui com o torcedor, dá aquela polêmica do caramba no Instagram, internet, dá tudo, né? De repente é pra isso que os caras mantêm mesmo, né? Parece que é interessante, movimenta bastante notícia, tal, debates, tal, do futebol. Há quem diga que não deveria nem existir o VAR, né? Eu sou totalmente contra acabar com o VAR, mas tem gente que defende que não deveria existir o VAR para manter o debate do futebol, a conversa, né? Olha lá, que coisa ridícula, ficar sofrendo, velho. Né? Ficar dando margem maior ainda para os caras manipular resultado. Com o VAR já tá complicado, você imagina sem o VAR, cara. Você tá louco. Mas daí, de novo, né? Veguete aí reclamando, mimimi pra lá, mimimi pra cá. Quem reclama é mimizento. Né? Depois, quando o seu time é ajudado, você fica quietinho. É isso que acontece. E tá tudo bem, né? Se os dirigentes não se preocupam, é complicado, né? Vamos lá. E, cara, a Leila Pereira tá indignada. E com razão, né? Não só a Leila Pereira devia estar indignada, mas todos os clubes brasileiros. Nação, e olha, enquanto o Vasco continuar se apequenando, continuar encontrando desculpas, pretextos, mas não sei o que, continuar chorando com mimimi, sem tem razão aí com quem respeita a arbitragem, o Vasco vai continuar nessa enhaca, pra não falar outra palavra. Eu gosto muito do Flávio Dias, vascaíno lá, eu gosto de trazer muito ele pro canal, porque ele é realista, cara, ele fala a verdade. Tem muito vascaíno que não gosta dele, porque ele é realista. Então, enquanto o Vasco continuar chorando, reclamando, vai continuar nessa enhaca que tá. Quero muito saber a opinião de vocês, mitos, tamo junto, e é nóis.